brasileiro gera em média 1,6 quilos de lixo por dia. Você já pensou em transformar o seu lixo em instrumento musical? Foi o que fez o músico Gabriel Young. Gabriel, quando surgiu a ideia de construir instrumentos com material reciclado? Eu acredito que, na verdade, todo músico ele tem essa curiosidade de um dia construir um instrumento, também o seu próprio instrumento, né? Eu sempre gostei tanto de música regional quanto de blues e tal. Sempre vi certas nuances que estavam presentes nos dois estilos. Eu mesmo penso assim, até que ponto eu vou desmatar só pelo fetiche de ter um instrumento caro de 5 a 10 mil reais, quando eu posso ter o prazer de construir o meu próprio instrumento com o material que estava ali e tal, ia para o lixo, não vai mais, entendeu? Então, assim, eu acho a reciclagem uma coisa essencial, uma coisa que eu aprendi desde pequeno, assim, eu sempre gostei de mexer com sucata, e essa ideia dos instrumentos eu acho que vem a calhar porque você transforma aquela coisa em usual, entendeu? Geralmente quando a gente fala de reciclagem, de artesanato ou então de música, a gente sempre pensa na coisa bem de enfeite, de decoração, né? No caso do instrumento, é uma coisa que você vai usar, entendeu? Esses instrumentos eu utilizo nas apresentações, então assim, é usual, você tem uma coisa que funciona. O músico utiliza a criatividade para dar vida aos instrumentos musicais, utilizando os mais variados materiais, como latas, madeiras, vassouras e garrafas PET. O sol banhando a cara, com um café e cigarros de palha, a árvore cobrindo o tempo e o sol banhando a cara. Um passarinho brinca, passarinho voa, e o sol banhando a cara. Um passarinho pega o galho pra mais tarde fazer casa, e a árvore cobrindo o tempo. O sol banhando a cara, um café e um cigarro de palha, a árvore cobrindo o tempo e o sol banhando a cara. Um passarinho brinca, passarinho voa, e o sol banhando a cara. Um passarinho pega o galho pra mais tarde fazer casa, e a árvore cobrindo o tempo, e a árvore cobrindo o tempo. Nos Estados Unidos é muito comum o uso de guitarra feita com caixa de charuto, que são as cigar box guitar, né? Que surgiram na época da crise e tal. O cara tinha que fazer um instrumento e tal, ele não tinha material. O que tinha era a caixa de charuto, que ainda era vendido em caixa de madeira, que pouco se encontra. Lá é mais comum. E aí o cara pegava aquela caixa para ser a caixa acústica do instrumento, né? Aproveitava e tal. E utilizava o slide, porque pelo instrumento não ter os trastes, ele tinha que mexer no temperamento de alguma maneira, né? E aí ele utilizava o slide como se fosse um cavalete móvel. Como eu falei de regional, é porque no interior do estado você vê muito os luthiers de rabeca, fabricando rabeca com cabaça, né? De planta e tal. Essa daqui ela foi criada com uma lata de verniz. De verniz, né? Essa aqui foi a primeira guitarra que eu construí, né? É a Juju, eu apelidei carinhosamente. E a história dessa guitarra foi assim, eu já estava com esses pensamentos na cabeça de querer construir alguma coisa e tal. E aí eu andando no quintal, eu vi essa madeira aqui. Essa madeira, na verdade, ela era um braço de um sofá que minha mãe comprou antes de ficar grávida de mim. E esse sofá, ele
era um sofá de 4 lugares que quebrou uma parte, e essa parte a minha avó usava para cortar carne, ela é toda marcada de carne, né? Aí um belo dia ela comprou uma tábua de carne nova e jogou essa aqui no lixo, né? E ficou no quintal. Meu quintal tem muito troço também. Aí eu andando, rapaz, eu vou fazer alguma coisa com isso aqui, qual é e tal. Aí eu cheguei, peguei, rapaz, eu vou fazer uma guitarra. Aí comecei a montar. A minha preocupação principal era a questão dos trastes, né? Que é uma coisa que eu não trabalho. Mas aí veio a ideia de utilizar o slide, que é o que no blues a gente usa pra caramba. E aí a necessidade dos trastes, ela não existe. Você pode só... Gabriel Young nos ensinou a construir um instrumento musical, utilizando material reciclável. O que eu vou utilizar aqui? Uma garrafa PET. Eu poderia utilizar a tampa dela também, mas nesse caso eu não vou utilizar. Daqui a pouco eu explico por quê. E aí o que eu preciso fazer? A minha cornetinha. Eu vou cortar delicadamente, né? Ele vai utilizar de uma membrana para vibrar e misturar com o vocalize e fingir que é uma corneta. Então eu vou utilizar aqui um saco plástico, eu vou prender com esse elástico. Eu não precisaria desse elástico se eu fosse furar essa tampa, que aí ela já serviria para isso, né? Mas no caso, aqui é mais simples para demonstrar. Como é que eu vou tocar? Eu vou vocalizar, fazer esse imitar um boi, a melodia eu canto mesmo, aí a minha voz ela vai misturar com a vibração desse saquinho plástico e vai ser um som de corneta. Vamos lá. Só que se eu soprar não sai nada. Você tem que cantar. É possível aproveitar o material do lixo de diversas maneiras. A arte é uma delas. Use sua imaginação, faça sua parte, pense verde.